falasse um pouquinho sobre a importância do som na poesia. Porque é comum as pessoas associarem poesia com rima. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você acha disso e como você pensa a relação poesia-sonoridade. Lembro há uns anos atrás, quando eu estava escrevendo minha tese de doutorado, eu estudei feitiçaria antiga. E eu me dei conta de que muitos dos feitiços que estavam naquele corpo de textos eram compostos de palavras que não tinham significado, mas cujas letras associadas formavam um som e que, na verdade, a operação mágica se dava a partir da pronúncia daqueles sons. Então, tem toda uma tipologia de sons que teriam uma força poética, uma força poética não, uma força mágica, já estou aqui me atropelando. Teria uma força mágica no momento em que são ditos. E eu acho que a sonoridade, no primeiro momento, a sonoridade tem esse aspecto, que é, para além do que a palavra significa, o som tem o seu próprio caminho. E aí, passando, por exemplo, para o caso da poesia, eu tive uma vivência muito importante para mim, tem um carro passando aqui, uma vivência muito importante para mim no CEP 20.000, que é um evento de poesia lá no Rio de Janeiro, que foi onde eu aprendi a amar a palavra falada. E na palavra falada, não à toa você comentou a questão da rima, né? Na palavra falada a gente entende uma outra importância do som, que é um verso ligar o outro, que puxa outro e puxa outro. Se a gente pensa nos poemas de Homero, por exemplo, era a sonoridade que marcava o ritmo e que marcava o próximo verso. O Aedo, o poeta, ele memorizava o poema homérico a partir da sonoridade, a partir da marca, a partir do que faz um verso suceder o outro. Eu acho que a sonoridade tem esse aspecto no poema. Eu não saberia teorizar muito a questão do som, mas eu acho que essas duas situações que eu coloco, eu acho que falam um pouco sobre o que eu acho da questão do som. É porque eu tenho um processo que é, quando eu termino de escrever um poema, eu fico falando ele, falando, de um lado esperando me distanciar dele, ou seja, repetir a exaustão aquilo até chegar no limite em que eu poderia não ter escrito aquilo. É meio louco, mas é um processo de distanciamento da repetição da fala dele. E aí eu passo a reler aquele texto com um afastamento e penso se eu gosto dele ou não, a partir desse pretenso afastamento. Então, o som, na hora da escrita, ele só me chega nesse momento. Enquanto eu estou escrevendo o poema, o som não é uma preocupação real para mim. Ele passa a ser depois, nesse segundo momento da escrita. E aí eu vejo o que eu faço com relação àquilo. Mas no primeiro momento de escrita, o som não é uma coisa que me preocupa, percebe?